Oi, meu nome é Luana. Oi, eu sou o João. E estas são as 5 resenhas encontradas do livro Corsária, da Marilene Felinto. Maravilhoso! E por que só resenhas e não resenhas negativas, como é o clássico deste programa, João? Porque é um livro muito, muito recente, então provavelmente você conseguiu localizar as 5 que você encontrou pra gente ler. Porque geralmente a gente seleciona... Quando a gente gosta, a gente seleciona 5 que falam mal do livro, e quando a gente não gosta, a gente faz o inverso. Mas aqui, como é um livro que acabou de sair do forno, está quentinho, a gente ainda não tem esse escopo de resenhas online disponíveis. Eu trouxe uma negativa e 4 positivas, mas eu acho que as positivas rendem assunto aqui. Vocês estão preparadas? Querem se sentar? Vamos lá, a primeira, que é a negativa, mais ou menos negativa. Tem título: Não sei muito bem o que dizer sobre esse livro. Os temas tratados em Corsária são atuais e muito bem trabalhados, mas admito que o modo como o livro é escrito dá um pouco de canseira. Eu discordo. Eu acho que, inclusive, o modo é a graça do livro. A gente vai comentar daqui a pouco, mas hoje provavelmente vai ser daqueles episódios que eu vou ficar falando lindo, maravilhoso, espetacular. Que lindo, que lindo. Eu gostei muito do livro, gente. Muito, muito mesmo. Essa foi a mais negativa que eu encontrei. Eu gosto muito do conceito de não tenho nada pra falar, mas... Toma aqui a minha resenha. Nem, tô até confundida. Todas as resenhas que eu trouxe, gente, são do Scoob, tá? Na Amazon ainda não tem resenhas e eu editei, tá? Eu dei uma cortadinha porque elas eram mais longas. Vou começar aqui com a quarta. Corsária não é só um romance, é um acerto de contas. A Marilene Felinto entrega uma narrativa intensa sobre origem, identidade, memória e justiça, sem floreio nem romantização. Felinto constrói uma protagonista movida pela dor, mas principalmente pelo desejo de justiça. A linguagem é firme, fragmentária e carregada de simbolismo, mantendo o leitor em permanente estado de alerta. Não se lê Corsária para descansar. Lê-se para encarar a verdade, mesmo quando desconfortável. Muito boa a resenha, muito boa. Para mim, ela sintetiza muito do que eu senti em relação ao livro aqui. Então, um beijo, pessoal. É isso, um beijo da Anitta. Não é incrível a gente que consegue em 5 linhas falar tudo? A gente precisa de 1h30. Eu não tenho essa capacidade, definitivamente. Mas achei muito boa e destaque aqui pro sentido desconfortável, né? É uma leitura desconfortável. A gente, inclusive, falou isso no último episódio, né? Da literatura de incômodo. Um clássico exemplo aqui. Terceira resenha. Não sei bem o que pensar desse livro. A premissa é totalmente inédita para mim. Uma mulher em busca do seu passado roubado, a revelia dos pais, através de resolver um crime de biografia. Na minha família, a mesma coisa aconteceu. A escrita de Marilene é urgente, me soou raivosa. Esse livro mexeu comigo de um jeito diferente, me causando um certo incômodo, mas não sei dizer o porquê. O enredo é meio repetitivo, não evolui muito, mas ainda assim eu não achei cansativo. É praticamente monólogo, mas não dá vontade de parar de ler. Maravilhosa também. E boas as expressões, né, que ela usou. Eu gostei muito do crime de biografia. Muito bom. Eu acho que eu vou até usar aqui na fala. Não tinha preparado não, mas achei muito bom o termo. E ela falou da questão do incômodo, que a gente tinha comentado. E urgente também, eu acho uma ótima palavra para falar do livro. E eu fiquei tocado, trouxe essa, principalmente por esse motivo. Na minha família a mesma coisa aconteceu. Eu gostei do livro, não sei explicar muito porquê, mas alguma coisa me chamou, né, na narrativa. Achei bonito isso. É uma obra-prima. E aqui a gente tem uma ideia um pouco semelhante, que é a segunda que eu trouxe. Um romance provocativo que se propõe, com boa dose de indignação e fúria, dar visibilidade às gerações e gerações de invisíveis e deserdados de dignidade nesse projeto excludente chamado Brasil. Precisa enfrentar os traumas do fracasso e da culpa de não serem merecedores de atenção e, quiçá, de reparação. Não se sentem merecedores, convivem com o silêncio. Por eu vir de uma família com o mesmo perfil da família da protagonista, eu sinto na minha história, se fosse uma história parafraseando a protagonista, essa realidade. Maravilhoso também. Outra pessoa que se identificou, né? E, de novo, a questão da raiva, que eu acho que chama muita atenção, né? Acho que é um dos pontos aqui pra gente
comentar. Me atrevo, sim! E aí a primeira, aqui a número 1, Corsária mexe com todos os nossos sentimentos ao momento que passamos as páginas e encontramos os fatos de uma vida negada. As ausências são observadas no grito vingativo da protagonista e vai dialogando com a curiosidade do leitor. Sem sombras de dúvida, encontrei no mês de agosto a melhor leitura de 2025 inteiro. Olha, temos um gancho aí pra Luana, porque a Luana também deixou essa deixa no último episódio, né, Lu? Você falou que provavelmente era a sua leitura favorita do ano. Eu tenho 3 leituras esse ano que me marcaram demais. Uma é a Moça do Suriname, que a gente leu, sobre a loucura de uma mulher. Foi uma leitura, talvez não tenha entendido tudo, mas foi uma leitura muito marcante para mim. Esse livro, Corsária, e um que a gente vai falar em breve também. Eu vou trazer no... esse vai ser o único que vai estar no episódio certo. De melhores. De melhores leituras. Mas são 3 livros, para mim, muito fortes, assim, que têm uma mesma raiva, eu acho. Eu identifico essa raiva que os resenhistas aqui do início comentaram. Eu colocaria na lista, eu não li os outros... O último, né, aliás, eu li os 2, né, o da Surinamesa e o da Marilene. Marilene com certeza estaria também na minha lista de melhores leituras do ano. E eu já gastei a outra melhor leitura também, que é o Cinzas do Norte, foi uma releitura. Que tem pontos de contato também. É bem diferente a proposta, inclusive o ponto de partida, mas também é uma história sobre passado, identidade, reconstrução familiar, só que aqui é outra pegada, né? A gente vai comentar isso. Aqui é um livro de raiva mesmo, assim, a narradora tem muita raiva, tem muito ódio. Eu gostei muito dessa imagem da fúria, né, de alguém que escreve com ódio mesmo. E eu acho que essa é a tônica do livro, é a graça, assim, a gente vai comentar. Porque é um livro muito potente, gente. Já que estamos fazendo comparações, eu tive muito essa sensação de um livro escrito com raiva em outras 2 leituras que eu já comentei aqui neste podcast. Para mim tem parentesco aqui, que é o Louças de Família, da Eliane Marques, e o Fronte, do Edmilson de Almeida Pereira. Então, para mim, são livros aparentados. Não coincidentemente, abordam questões que em algum momento se cruzam, né? Tem relação com essa imagem de Brasil, que foi uma das colocações também de uma das resenhas, né? Que a gente leu, essa construção de uma nação. Mas vamos começar do começo, Luana. Vamos dar os créditos. A gente estava aí... a gente gravou, a gente está vindo de semana passada. É sempre estranho falar assim, porque a gente está gravando no mesmo dia. Mas, em teoria, você que nos escuta tem uma semana aí de intervalo. E a gente estava fazendo uma brincadeira aqui de indicar 5 livros para o Prêmio Jabuti escrito por autoras brasileiras. E aí a gente falou mais do que devia, para variar. No episódio passado, a gente deixou o da Marilene para a gente comentar agora, até porque a gente vai dar outra roubada aqui, porque foi um livro que eu e a Lu lemos, então a gente amou, né? E a gente vai falar de um outro em comum, que seria o 5º, então a gente deu essa roubada de novo, gente. Mas o Corsária é este livro com essa capa lindíssima. Sempre vou aqui valorizar os profissionais. Se tiver eu até falo o nome aqui dos capistas. Quando for uma capa bonita, agora a gente vai começar a falar. Porque, olha, acho que merece, realmente. Tem uma... Só para... Não sei se dá para ver, mas é uma baleia, né? Ela projetada aqui num fundo de um sertão, de uma região bem desértica. Tem tantas coisas para falar desse livro, gente, mas ele foi publicado este ano numa parceria entre a Fósforo e a Ubu, da autora Marilene Felinto, conforme acho que a gente já ficou claro, que é uma autora pernambucana, né? Uma autora muito, muito famosa. Eu já queria ler, foi meu primeiro contato com a Marilene, mas ela já estava no meu radar. Eu queria muito ler a obra da Marilene, sobretudo por conta de uma outra obra que ficou muito famosa, que é As Mulheres de Tijuco-Papo. Tijuco-Papo, acertei, foi de cabeça aqui. E que foi é uma obra da década de 80, na verdade, se não me falha aqui a informação, mas ela foi republicada. E aí eu lembro que quando ela foi republicada ali, um pouquinho antes da pandemia,
deu um boom muito grande, assim, tinha muito clube de leitura que estava trabalhando com livro, várias pessoas que eu acompanho, tanto amigos quanto pessoas que eu sigo e que produzem conteúdo de literatura, gostaram muito do livro, eu fiquei muito interessado em ler. Acabou que o tempo passou, não li, e agora, quando saiu o Corsário, eu falei, chegou o momento, vou ler a Marilene. Gente, e que espetáculo de livro, tá? É o que eu tenho para dizer, assim, de saída. É um livraço, vamos tentar aqui comentar. Não dá para comentar tudo. Apesar de ser um livro curto, ele tem 170 páginas, assim, ele é um livro que esbarra em questões que eu acho muito, muito complexas, muito urgentes, para usar a expressão que foi usada na resenha. E, assim, tem realmente muita camada de discussão, gente. É um livro desses pequenos, mas muito poderosos, assim, que vai abrindo discussão em cima de discussão. Tem algumas relações aqui para fazer. Vou até jogar aqui um gancho. Se eu esquecer, você me lembra de retomar a Baleia, porque eu acho que tem um ponto aqui bem interessante. Ai, gente, é um livro tão maravilhoso. Vamos tentar fazer uma sinopse aqui para contextualizar, mas acho que ele é incrível na ponte que ele faz entre passado e presente, assim. É um dos pontos altos para mim. Mas vamos começar do começo. Estou aqui empolgado, Luana. Vou deixar você fazer a resenha. A resenha, ó, doida. A sinopse, eu sempre troco essas duas palavras. Então, beijo, Luana. Pode ir lá almoçar. Olha a confusão que você está fazendo! Mas eu só queria fazer uma ponte, João começou aqui o assunto, né? Esse episódio faz relação com o episódio anterior. A gente falou sobre mulheres que poderiam estar na lista do Jabuti, de romance literário, aqui nos finalistas. Gente, esse livro tem que ganhar o Jabuti ano que vem. Claramente, de romance. Tá aqui já a minha mais acirrada torcida. Nada assim, não tô desmerecendo os livros que a gente indicou na semana passada, de forma alguma, autoras maravilhosas, mas, gente, Corsária, excepcional, assim, a gente tá muito impressionado. E esse era o livro do João, né? Seria a indicação do João, mas eu também queria ler a Marilene, eu também ainda não tinha lido, então nós dois acabamos lendo juntos aqui. Vamos falar juntos, então, aproveitar aqui que a gente teve essa coincidência de leituras. Marilene Felinto, inclusive, tô aqui confirmando com a direção. Com a produção? Com a produção, só pedindo aqui pro diretor confirmar, mas Marilene que já tem um jabuti na casa dela, já tem um quelôniozinho. Acho que inclusive por conta do romance que a gente comentou, que eu comentei aqui brevemente, As Mulheres de Tijuco Papo. É isso mesmo, ela ganhou em 1983 o Jabuti como autora revelação. E aí, para dar os créditos aqui, para a gente começar a falar do livro, comentei da capa. A capa é de Elaine Ramos, a partir de uma imagem de Flávio de Barros e com um projeto gráfico de Alice Blau. Então, assim, gente, ó, sempre que possível agora a gente vai comentar. Eu falei assim, gente, vou dar os créditos dos capistas quando for uma capa que a gente gosta, até por delicadeza. Se for uma capa que a gente não achou bonita, não justifica eu, né, expor a pessoa que vamos ser. Mas quando for capas bonitas assim, ó. E ainda tem uma continuação, né, quando você abre o livro. Eu amo. Capa inteiriça, né? Lindo, lindo, lindo. Vou começar aqui uma sinopse bem, bem rapidinha e aí depois a gente vai abrindo para comentar. Mas o que a gente acompanha aqui? A narradora protagonista, ela vai contar essa parte da história dela, depois ela faz até flashbacks ali, ela volta em alguns pontos, mas a gente acompanha, desde que você abre o livro, essa voz da própria personagem, narrando que ela está no interior do Brasil, num vilarejo. Ela até vai brincar, vai falar que nem se você procurar no mapa, ele nem é chamado de lugar, é uma localidade, é uma região, né, que é de 3 estradas. Estamos falando aqui de sertão nordestino, e essa personagem voltou para lá, que é a Lena, ela tem um nome, né? A gente demora um pouquinho a descobrir o nome, mas depois a gente tem acesso. Ela voltou para esse interior em busca, muito entre aspas aqui, de fazer um resgate, depois a gente comenta esse resgate, das origens do pai e da mãe dela. Ela volta para esse vilarejo onde o pai e a mãe foram criados, ali passaram o primeiro momento da infância, e ela está, na verdade, em busca de justiça. Ela te fala isso desde o começo, que ela voltou porque ela tem uma empreitada jurídica, legal, e ela quer lutar pelos direitos do pai e da mãe dela, que, na visão dela, sofreram injustiças absurdas
quando eles viviam ali. E aí a gente vai ter os dois eixos narrativos. A primeira parte do livro é mais ou menos contextualizando, contando a história do pai e da mãe dela, né? A gente tem por parte da mãe, que é a Laiane, ela foi criada por um pastor muito rico, um fazendeiro, ali quase um coronelzão, não é exatamente um coronel, mas está dentro dessa construção, um homem de posses, né, com muitas terras, que adotou, entre aspas, a Laiane, a mãe da protagonista, só que ele não adotou, na verdade, né, é aquela construção que a gente já comentou aqui em outros livros, mas que foi muito comum e acho que ainda é, infelizmente, no Brasil, é quase da família, mas não é. A mãe dela era uma retirante, e aí, ainda em criança, esse pastor e a esposa adotam um outro rapaz e pouco tempo depois pegam a mãe da narradora para criar também, só que desde o começo a gente sabe que vão ser duas criações completamente diferentes. O filho vai ser tratado de fato como um filho adotivo e ela, na verdade, vai ser tratada como uma empregada, como uma funcionária que ganhava ali comida e moradia e só, né? E aí, um dos pontos primeiros aqui é essa narradora dizendo que ela voltou porque ela quer que a mãe dela seja reconhecida como herdeira legal desses dois fazendeiros, desse casal, porque a mãe tem direito às terras, à herança, né, a tudo que foi feito a partir do espólio desse casal. Em outra medida, ela também quer justiça pelo pai dela, o Cristiano, que também vem de uma formação familiar muito desigual, né? Ele é filho de essa parte é maravilhosa, inclusive, mas ele é filho de uma mulher de família tradicional que tem um caso extraconjugal com o pai, né, do pai dela, o pai do Cristiano. Nasce o filho, a mãe morre no parto, e aí você tem toda uma questão também da família da mãe do Cristiano não reconhecer o filho, e o pai e o Cristiano têm que sair ali e vão viver migrando nesse interior, buscando ali um lugar para sobreviver. E aí a proposição da narradora é buscar justiça por esse pai, tanto do ponto de vista da herança que ele teria direito, né, de fazer esse reconhecimento dessa família que não reconheceu o filho legítimo da filha, mas também direitos trabalhistas, porque a história do pai da protagonista vai ser marcado por abusos de diversas naturezas diferentes em empresas que aquela construção, infelizmente, muito típica de Brasil, né, de exploração trabalhista mesmo. Então, de ele trabalhar em fábricas em que ele era exposto a todo tipo de material nocivo à própria saúde, né? Então, a telha, a amianto, a outras substâncias que vão levar ali a uma configuração nociva para o próprio corpo dele, né? E ele não recebeu indenização, não recebeu nenhum tipo de extra nas empresas que ele trabalhou nesse sentido, mas também hora extra que não foi paga, demissão sem acordo justo e uma série de questões trabalhistas. Então ela chega desde o começo contando pra gente que ela está ali buscando justiça, dois tipos de justiça, trabalhista para o pai, mas sobretudo, vou usar a expressão que o Resenhista usou, que eu achei maravilhoso, ela quer justiça para esse crime contra a biografia do pai e da mãe dela, né? O que ela não perdoa é porque essas famílias se sentiram no direito de tratar os pais dela como se eles fossem seres humanos subalternos, como se eles não merecessem nem mesmo o nome da família, né? O que aconteceu ali, e a gente sabe que a partir disso, a partir do momento que eles não são reconhecidos por famílias poderosas, eles vão ter uma vida muito sofrida, de muita pobreza, de muita luta, de situações muito extremas, lutando pela sobrevivência, e é contra isso que ela lança a palavra desde o começo. Ela não morava ali na região, então ela volta, né, justamente nesse sentido de mergulhar, se aprofundar na história da família e recuperar essa genealogia perdida ou ocultada, né? Como o João colocou, a mãe é filha adotiva, mas não reconhecida legalmente de uma família rica, e o pai é realmente filho natural dessa família rica, mas vai ser tratado como um bastardo, né? E não vai ter direitos a coisa alguma. Depois eu queria voltar para os pais, mas antes, se o João me permitir, eu gostaria de falar dela, da construção da Lena. E é sempre uma emoção aqui, porque eu e o João, a gente não combina o que a gente vai falar, né? Porque senão, cadê a espontaneidade? Cadê? Aquele medo de que talvez dê tudo errado. A gente precisa disso,
né, João, para movimentar as nossas vidas tão pacatas. Mas eu não sei quais foram os recortes que você trouxe, João, mas o primeiro, para mim, que eu queria destacar é a construção da Lena, né, dessa protagonista que vai mergulhar nessa história familiar, e aí ela usa 3 palavras para se descrever, que eu achei muito interessantes. Ela vai dizer que ela é semiárida, beligerante e corsária. Semiárida porque ela é originária da dureza ali daquele alto sertão, então naturalmente ela é muito realista e estoica, essa é a sua natureza. Beligerante porque ela é feroz e capaz de mostrar os dentes, e ela é feroz, é um texto narrado por ela e escrito com muita raiva, né? Depois a gente fala mais sobre isso. E o corsária, porque ela sente que ela possui licença para atacar os seus inimigos. E aí aqui vamos fazer o gancho que você queria que eu te lembrasse, João, da baleia. Corsária aqui, apesar da gente estar no Alto Sertão, é uma imagem de mar, né? É uma imagem de praia, e aí ela vai explicar que existe uma história familiar, uma história que o pai dela sempre contava para ela sobre uma cachalote que é arpoada por um navio baleeiro. Essa cachalote, ela fica com muita raiva e aí ela ataca um outro barco. Ela se vinga. Só que o problema ela se vinga do barco errado. Ela acaba afundando um outro barco que não o barco que a atacou. Então, para evitar isso, essa narradora que também procura vingança, que também é feroz, que é uma corsária, ela própria, né? Ela vai estudar muito, ela vai fazer uma pesquisa, ela vai planejar muito bem a sua vingança. Então, ela vai visitar muitos cartórios, ela vai recolher vários depoimentos, testemunhas que conheceram os pais dela, vai tirar fotos de drones, de propriedades. Então, ela vai se munir de muitas provas concretas, absolutas, para que ela não cometa nenhum erro nessa busca dela por justiça. É maravilhoso, gente. Eu tenho muitas coisas para comentar. Vou tentar aqui organizar meu raciocínio e a fala, mas eu gosto também da construção da personagem como uma mulher moderna. Então, assim, em oposição aos pais que vêm desse interior, que foram migrantes, ela vai, num determinado momento da narrativa, ela reconstitui os passos, ela começa do vilarejo em que eles foram adotados, que a mãe foi adotada por essa família, depois ela vai para a cidade vizinha, onde eles se casaram, depois ela vai para o lugar onde o pai trabalhou na fábrica, então ela vai reconstruindo ali esse itinerário, em certa medida, dos pais, mas ela mesma é uma mulher migrante também, só que a migração dela já é uma migração globalizada, ela já é uma mulher moderna, porque tem aqui, depois a gente retoma essa ideia, a Holanda é um país importante aqui para a construção da narrativa, né? Mas ela fala que ela nasceu no... Me parece que é sudeste, embora eles falem sul, mas essa ideia é sul em relação ao nordeste, né? Porque a família é do Alto Sertão de Pernambuco, eles se mudam para Recife e depois eles vão para o sudeste, me parece que para São Paulo, a descrição me parece ser São Paulo. Que ela marca a cidade grande, metrópole, tem uma a parte maior que ela vai, de todas as cidades, né? Que ela vai discutir essa promessa da cidade grande como um lugar em que a vida era possível para os pais, né? Mas ela já nasce, então, nessa outra configuração e ela vai se formar na universidade, ela mora fora do Brasil, ela mora em Amsterdã, depois ela mora em Houston, que vai ser uma cidade... Eu amo as referências a Houston aqui que ela coloca, né? Então, e isso tudo, a gente está organizando, porque a narrativa é em fluxo de consciência, tá? Então, assim, ela vai e volta na narrativa, mas é muito tranquilo, eu achei, assim... E espetacular. Depois eu volto e falo da linguagem também, que eu acho que é um dos pontos altos do romance da Marilene. Mas ela é, então, essa mulher que vem de um outro mundo, praticamente, de um outro país, com outras referências, e ela volta munida ali, armada de tudo que a sociedade pode oferecer, né? Inclusive de tecnologia, que eu acho que é outro acerto espetacular da Marilene. Depois eu vou tentar amarrar tudo que eu tô julgando aqui, tá? Mas ela diz o tempo todo que ela quer fazer essa reconstrução, essa justiça, pelos meios legais. Então, por isso que ela faz essa pesquisa em cartório, ela usa todos os recursos que ela tem à disposição, ela tem um ex-companheiro, um ex-amante,
um ex-relacionamento, né? Um rapaz que é o Álvaro, que mora em Houston, e ele ajuda ela ali em certa medida, apesar dele não concordar exatamente com a empreitada dela, mas ele vai oferecer esse suporte tecnológico, então ele faz coisas do tipo, ele que conta para ela, e aí a gente tem os termos aqui que obviamente eu não vou lembrar, mas ele fala que hoje em dia é possível você fazer esse reconhecimento espacial via drone para você localizar o tamanho das terras, e ela ter direito ali, ela conseguir colocar no documento qual que é a posse, né, que a mãe dela teria, a herança, se ela tivesse sido reconhecida legalmente na adoção. Ele fala também do mapeamento genético, que hoje em dia você consegue fazer, se você recolher uma amostra de uma pessoa, a ciência já consegue ali reconstruir até 5 gerações anteriores, de falar que provavelmente você veio de um encontro de europeus com árabes, com brasileiros, com africanos. Então, pela reconstrução genética do mapa do pai e da mãe, ela conseguiria também provar ou não, né, principalmente no caso do pai, já que ele é filho biológico dessa família de imigrantes europeus, né, que tinham muitas posses ali no interior, que ela conseguiria fazer esse mapeamento genético e isso poderia ser usado como prova. Então, o que eu achei assim incrível no livro é que é um livro muito, muito atual, e ele vai propor essa ponte do passado com o presente o tempo todo e com o futuro, né? É um livro do século XXI, é um livro que você reconhece aqui, estou em 2025, ela usa elementos que eu consigo aqui me situar, mas numa história que é muito cara ao Brasil, e aí era a ponte que eu queria fazer, vou jogar aqui, depois a gente pode voltar comentando, mas para mim assim, é quase como se fosse um reencontro da própria literatura brasileira com a tradição da geração de 30, e inclusive que é uma década mencionada várias vezes, né? Ela fala que os pais nasceram em 1930, e aí estou falando disso porque eu vou abrir um longo parênteses aqui, mas depois eu fecho. Mas a gente fez um episódio sobre naturalismo e a gente tem essa proposta aí para o ano que vem da gente ir fazendo sobre os outros movimentos literários. E no Brasil a gente tem uma década muito, muito importante, que é a década de 1930, que durante muito tempo a gente chamou de segunda geração do modernismo, hoje em dia a gente já tende a separar, mas seria a mesma coisa aqui, né? Que são escritores que ficaram muito famosos por escrever sobre esse interior do Brasil, principalmente um time assim espetacular do Nordeste, falando sobre seca, migração, coronelismo, desigualdade social, dentro desse recorte geográfico nordestino, mas que, óbvio, funciona como um espelho para todo o Brasil, porque o que eles discutem ali aconteceu e continua acontecendo no Brasil como um todo, né? Então, estou pensando no Graciliano Ramos, na Raquel de Queiroz, no próprio Jorge Amado, né? Enfim, vários autores nordestinos que vão fazer discussões muito semelhantes. E quando a Marilene faz essa ponte, eu achei tão espetacular como que ela consegue atualizar a geração de 30 para o século 21. E a gente tem que parar para pensar, gente, que estamos em 2025, quase 2026, ou seja, são aí quase 100 anos separando essa geração da nossa, e o mal-estar que e por isso que eu acho que o livro ele é escrito com essa tinta aí do incômodo mesmo, porque tem que incomodar. Isso tem que gerar um mal-estar no leitor. Você pensa assim, olha, é um problema que autores de 100 anos atrás já discutiam, e eu continuo enfrentando os mesmos problemas, eles continuam existindo. A gente não resolveu essas questões enquanto país. Já passou da hora, assim. Em 1930 era um absurdo que isso existisse. Em 2025 é catatônico, entende? É impossível que a gente não tenha lidado com essas questões que a gente sabe quais são, né? Seca, fome, desigualdade social, mas principalmente a exploração de uma minoria que detém terra, que detém dinheiro sobre outra minoria, e dentro dessa outra minoria a gente coloca aqui muito machismo, muito racismo, porque uma das possibilidades que ela levanta é de que a mãe dela, a mãe da narradora, né, não foi reconhecida porque a mãe dela era mestiça. Então, que para a família do pastor, né, não seria interessante adotar ali, dar o nome europeu que eles tinham para uma menina que era migrante, que era mestiça, que era mulher, enfim, várias camadas ali de minorias sociais. Então, assim, eu achei um espetáculo como que ela consegue atualizar a pauta de 1930 dentro do século XXI, e a tecnologia, como que ela aparece aqui de uma forma muito orgânica, sabe? E muito cruel.
Porque o impacto que vai ter veja, evoluímos em todos esses aspectos, mas nem isso é capaz de resolver esses problemas que a gente enfrenta. Eu consigo tirar fotos de drone, mas ainda não é prova suficiente, isso não prova coisa alguma, né? Mas a minha mãe e meu pai ainda vão ser tratados como seres humanos inferiores. Eles ainda não são dignos de ter esse sobrenome, né? E aí a referência que eu queria é da baleia, né? Porque eu acho que o Graciliano Ramos aqui, né? Não acho que é necessariamente uma intertextualidade explícita, mas acho que é quase que automático. Quando a gente pega aqui um sertão e uma baleia, você fala, nossa, Vidas Secas, Graciliano Ramos, né? Eu ia falar isso também, mas até de outra baleia. Porque, assim, uma história de uma baleia, uma cachalote que tenta destruir a todo custo, que se vinga de um baleeiro. Onde que a gente já ouviu isso antes? Na Faria Lima, com aquela escultura. A pirorca. Para quem não tá sabendo, gente, só uma contextualização. Existe, não sabia disso, mas existe por algum motivo um monumento ali, uma baleia na Faria Lima. E aí, recentemente, eles tiveram a brilhante ideia de enfeitá-la com um gorro de Natal. E aí ficou parecendo outra coisa. O que, João? E aí a internet veio abaixo com essas piadinhas. Pirorca, Moby Dick, Cacetáceo. Eu achei maravilhoso também. Você sabia que eu já trabalhei na Faria Lima, João? Na baleia, não. Foi você que construiu a baleia, Luana? Poderia ser, porque sou uma fã de Moby Dick, então eu sou doida por esse livro, gente, então eu não consigo também deixar de fazer uma referência. Eu acho que tudo funciona, porque assim, você falou sobre essa costura de tradições, não deixa de ser uma costura com uma tradição literária, um livro clássico, né? E eu acho interessante que ela, como protagonista, a Lena, se identifica com a baleia. Porque ela é uma força da natureza. E veja, o problema não foi a baleia ter atacado ou se vingado. O problema é que a baleia não tinha informação o suficiente. Então, eu vou ter. Eu vou pesquisar tanto, eu vou ir tão a fundo na minha própria história ou na minha história familiar que eu não vou cometer erros. Eu vou destruir o baleeiro certo. E é um livro que eu acho que me remeteu a vários outros da literatura brasileira, sobretudo, mas, por exemplo, tem um momento em que mais de um momento, na verdade, quando ela começa a enumerar os nomes dos vilarejos e das cidades, me lembrou muito Guimarães Rosa. Assim, a construção mesmo linguística desses nomes, desses topônimos ali. E tem um que eu acho, eu já falei, gente, eu vou propor aqui um episódio só para eu trazer esse conto, porque toda hora eu falo dele e eu nunca falei dele oficialmente, nunca recomendei ele, que é O Cobrador, do Rubem Fonseca. É a mesma construção de personagem, só que lá no Cobrador é um criminoso, aqui não. Mas essa ideia de... Eu estou movido pela raiva, pelo ódio, e eu vim cobrar o que vocês me devem. Vocês me devem terra, vocês me devem dinheiro, vocês me devem nome, vocês me devem dignidade, vocês me devem respeito, e eu vou cobrar isso tudo. Cabe a mim cobrar aquilo que vocês roubaram do meu pai e da minha mãe. E eu gosto muito dessa construção também, que ela fala em vários momentos que ela não vai colocar o pai e a mãe como vítima, necessariamente, né? Que não é assim, que eles foram... tratados como... Eles foram roubados. É roubo o nome que ela dá, né? Eles têm direito àquilo, e aquilo foi surrupiado deles. Então, assim, não é que eles são coitadinhos que nasceram ali, não. Eles teriam direito e dinheiro, mas isso foi roubado deles, né? Então, eu gosto muito dessa virada que ela dá também, de tipo assim, olha, eu não tô pedindo nada demais, eu tô pedindo algo que é deles, era de direito deles, e vocês é que roubaram. Não tô pedindo favor, eu tô pedindo justiça, né? Eu gosto muito, e aí que você sente o tom da raiva. É espetacular, gente. E aí eu venho pro meu segundo ponto, que a gente então já pensou aqui na construção da personagem. Essa personagem com uma formação, com recursos tecnológicos, que vai para o Alto Sertão em busca de justiça pelos seus pais, né? E aí eu acho que vale a gente falar da construção dos pais. O João já mencionou na sinopse dele, né? Mas a gente tem então aqui a Laiane e o Cristiano. A Laiane, então, que eu não sei nem que palavra usar aqui, pega quando bebê, né, adotada informalmente aqui, que vai trabalhar ali como uma empregada doméstica mesmo, nunca vai ser adotada formalmente por essa família de recursos, né, o João falou que é um criador de gado, ele tem fazendas, ele também é um pastor luterano. Ele tem vários negócios, né, ele tem plantação de algodão também. É a família Lichtenhardt, porque tem um outro ponto aqui que o João também já mencionou de passagem, eles são descendentes de holandeses. Veja,
esses pais da narradora não são simplesmente descendentes de europeus, porque tem várias Europas, né, João? Tem vários países, existe uma hierarquia aqui. Então, eles não são descendentes de portugueses ou espanhóis, são descendentes de holandeses. E aí ela vai muito a fundo, essa ideia, né, dela ir muito a fundo na sua pesquisa, ela vai falar do Brasil colonial, do Brasil do século XVII, quando a gente tem 1600 e tanto comunidades ali de invasores holandeses que vão ser estabelecidas em Pernambuco, ali em algumas regiões do Nordeste. Então ela está falando destas famílias, né? A mãe dela poderia pertencer, poderia ser uma descendente, né, legitimamente ali reconhecida de uma família holandesa, mas não foi. E aí ela vai depois sair dessa casa, vai ter vários empregos, vai trabalhar como assistente de serviços gerais em uma cozinha, vai lavar grandes panelas, isso vai destruir a coluna dela. Então essa ideia também do corpo que é destruído pelo capitalismo, pelo trabalho, pela insalubridade, não vai ser ressarcida por isso de forma alguma, nunca vai receber nada por conta dessa destruição do corpo, né? Então é sempre essa dupla justiça, né? A justiça dessa ascendência que lhe é negada, mas também desses direitos trabalhistas que nunca são reconhecidos ali naquela região, né? Então essa é a mãe, e o pai, que tem uma história relativamente próxima, mas ele é o filho biológico que o João mencionou, né? Ele realmente é filho, anotei aqui, é Anna van Waardenburg. Nem sei pronunciar essa palavra, Waardenburg, ou seja, holandesa, né? Descendente aqui de holandeses, a Ana. Ele é filho da Ana, a Ana tem essa relação ilegítima, né? Com o Malaquias, que é um filho de escravizados, portanto um homem negro. Ela vai ter esse bebê que é o Cristiano, esse bebê não vai ser reconhecido pela família. Então, novamente aqui, a ancestralidade holandesa que se perde em documentos que nunca vão ser lavrados. E assim como a Laiane, o Cristiano também vai ter vários trabalhos muito desgastantes, né? Ele vai trabalhar numa fábrica de tecidos, vai ter 2 dedos decepados. Depois ele vai trabalhar numa fábrica de cimento, vai inalar o tempo todo ali gases, uma poeira tóxica, isso vai destruir o pulmão dele, e novamente ele jamais vai ser ressarcido ou indenizado por conta disso, né? Então estes são os pais, e a Lena, ela vai se tornar ali a insurreição dos pais, ela vai buscar a justiça pelos pais, a revelia deles, né? Eles não necessariamente apoiam essa empreitada da Lena, mas ela decide ir mesmo assim. E é muito cruel, é um livro muito, muito triste, assim, muito pesado, porque tem uma hora que ela começa a elencar, assim, tudo que o pai e a mãe quiseram ser e não foram, né, os sonhos que foram destruídos, e aí é muito duro, porque você percebe, assim, qualquer mínima tentativa de subir na vida, isso é ceifado, né? Então o pai, por exemplo, ele tem uma questão que ele gostaria de ser... ele queria seguir uma carreira militar, né? Ele gostaria de seguir carreira ali na aeronáutica, até na marinha, e isso é podado, isso ele não consegue, né? Ele consegue só ter acesso ali a um cargo administrativo muito, muito baixo, e depois não vai para frente, ele tem que se mudar. Então, assim, essa ideia de que... eu acho tudo muito amarradinho no livro, porque essa ideia de, a partir do momento que você fez um não primordial para essa pessoa, vão vir outros ali em sequência, né? Assim, se você é pobre no Brasil, você já sabe o que te espera, né? Ser pobre no Brasil significa você não pode fazer uma série de coisas, né? Você não vai ter direito a nome, você não vai ter direito a casa, você não vai ter direito a conforto, você não vai ter direito a escolher o trabalho que você quer fazer, e você tem que ser muito, muito grato a todas as pessoas que supostamente te ajudaram, né? Essa construção. Logo no começo também, quando a Lu comentou que a mãe e o pai são até contra a empreitada que a filha quer fazer, eles não lidam bem com isso. Tem um momento que ela fala que eles nem respondem mais as mensagens, eles estão ignorando ela, que ela manda mensagem, eles pararam de conversar com ela, tem uma certa ruptura ali entre eles, numa tentativa de fazê-la desistir disso, né? Ela vai conversar com o tio, entre aspas, né? Que é o Abel, que é o irmão que foi adotado pela família. Legalmente. Eu falei que a mãe dela é adotada, não é adotada, né? Mas a mãe dela é difícil, né? Uma palavra. A gente não tem uma palavra, né? Ela é
pega, vou usar a expressão que a Luana colocou. Que é péssima, né? É péssima, mas assim, porque realmente ela não vai ter conforto nenhum, assim, naquela família, né? Então ela Desde criança vai trabalhar, né? ela é cooptada ali por aquela família, sendo que há pouco tempo a família tinha adotado aí legalmente um menino que é o Abel. E ela consegue encontrar com ele, né? A família ainda tem contato com esse tio, que foi quem, eu tô falando tio aqui muito entre aspas, né? Mas que herdou todos os bens ali do casal, né? E é muito bem feita a construção, porque a gente já viveu situações parecidas. Vou até lembrar aqui da resenhista que falou assim, na minha família tem casos semelhantes, assim. Eu acho que se a gente procurar, a gente tem essa memória em algum lugar. Estou falando aqui de mim porque eu vim do interior. Claro que é outro interior, é Minas Gerais, são outras discussões. Mas, assim, essa construção é quase da família, uma pessoa que foi adotada e não foi. Eu tenho isso na minha família, assim, sabe? Tem pessoas que e a todo momento a família marca, né? É como se fosse sua prima. Ela é quase sua tia, mas existe a barreira de não é. Saiba que não é, né? Assim, é uma pessoa que você tem que ter contato, tem que ter ali um mínimo de respeito e de carinho, mas a todo momento a hierarquia é marcada, né? Ela não pertence à família, ela é quase da família, mas ela não é. E esse tio, a construção é muito bem feita, porque o tio, o Abel, né, já está casado. Gosto também da ironia do nome, né, Abel, porque supostamente ele é o irmão bom, né? Mas ele tem uma esposa, né? E os dois ficam assim, feridos de morte, falando, não, a gente adora sua mãe. A Laiane é um ser humano incrível, maravilhoso, manda notícias dela, como é que ela tá. E quando ela fala, não, mas eu tô aqui pra lutar por direito. Ela não tem direito a nada, como assim? Né? Então, assim, a gente gosta muito dela desde que ela saiba o lugar dela, de empregada nessa casa. Agora, você quer tirar o que eu tenho, o que é meu por direito para dar para sua mãe, aí não. Aí ela que se dane, né? Então, assim, a gente percebe como que é muito superficial esse suposto afeto que existe ali. Na verdade, eu gosto dela enquanto ela estiver me servindo. A partir do momento que ela diga não, ou nem é ela, a partir do momento que quem você pensa que é, você que é filha dela, que nem ela é, para vir aqui, é quase como se fosse assim, a sua mãe já não tem direito a nada. Imagina você. Então, né? E aí você vem aqui querer questionar isso? Não, senhora. E aí muda completamente, né? E aí já vira um tom de ameaça, de eu vou ligar para sua mãe sabe o que você está fazendo, porque essa ideia de saiba o seu lugar, você não sabe qual é o seu lugar. Você está tentando sair aqui desse lugar de submissão e não foi assim que a gente domesticou você, né? Não foi para isso que a gente treinou você. Se eu soubesse, eu não tinha dado nada para sua mãe. Então, é sempre esse discurso do enquanto você não ameaça nenhuma estrutura, aí não tem problema nenhum. A partir do momento que você pensa em quebrar essa estrutura, automaticamente a situação já vira e as pessoas põem as garrinhas de fora. Aí que você conhece ali a elite, como que ela pensa, né? E o que chama atenção também, né, é que são pessoas muito ricas. Então, assim, mesmo nessa construção, não custaria nada ele, enquanto pessoa adulta, depois falar, nossa, mas vou ceder, né, parte da herança para sua mãe, poderia vir dele esse reconhecimento, né? E não, ele é a manutenção do problema, né? Ele também não reconhece a Laiane como uma irmã. E essa família rica exige da Laiane gratidão, porque eles tiraram ela do meio do nada. Sabe Deus onde é que ela estaria se ela não tivesse vindo para essa casa? Né? E eu acho que o livro é complexo o suficiente para que a Laiana sinta essa gratidão. Que eu acho que é o ponto alto. Isso é muito forte, né? Porque em algum momento, tanto ela quanto o Cristiano, eles introjetam uma ideia de que a pobreza é uma deformidade natural, é um defeito deles, de nascença. E o que a Lena vai mostrar é que não, que é fruto de engodo, que é fruto de injustiça. Então, para mim, acho que esse é o meu principal ponto do livro. Para mim, o que mobiliza aqui toda essa narrativa é esse profundo e complexo ódio à desigualdade, né? A Lena, ela vai se vingar de algo que acontece com os pais e que nem os pais têm completa consciência do que é, né? Eles não chegam a essa resposta sozinhos, né? E entra até numa questão geracional, né? Que eu acho, porque ela vai escutar de várias pessoas assim, mas naquela época era assim mesmo.
né? Assim, isso não era um problema, era assim que as coisas aconteciam. Assim, por que você está tão revoltada? Não foi só com seu pai e com a sua mãe, isso era comum, era assim que era feito, né? Essa naturalização mesmo desses problemas que a gente tem, né? E, gente, é um livro maravilhoso, porque olha o que a Marilene está fazendo, né? Ela está discutindo aqui, em maior ou menor grau, consequência de colonização. Né? Isso está na raiz, no DNA do Brasil, a partir do momento que fomos invadidos por uma outra nação que se julgou superior, acabou. A partir dali você tem a divisão, quem é descendente de europeu, quem não é, quem é descendente de europeu com indígena, quem não é, quem é filho legítimo e quem não é, quem é reconhecido e quem não é, quem é filho de casamento e quem não é. E aí você começa, e a partir desse não, que eu brinquei aqui, mas é verdade, desse não primordial, né, você não vai ter direito a nada. Se você não tem família, o nome, se você não tem esse escopo, você vai ser uma pessoa que vai ter muitos mais desafios na vida e que vai estar sempre tentando chegar a um lugar. E o mais cruel, aí esbarra até em meritocracia, né? Que o discurso cabe a você sair da pobreza. Se você nasceu aí, é você que tem que se esforçar e trabalhar e juntar dinheiro, porque você pode sair dessa pobreza. Se você quiser, Luana, se você lutar para isso. E a gente sabe que não é assim, porque num outro lado a gente tem pessoas que nunca lutaram, não fizeram absolutamente nada e vão continuar tendo muito, muito dinheiro sem nem precisar mover uma palha, pelo contrário, vão ser o problema da vida dos outros, porque são as pessoas que vão continuar explorando, que vão continuar tratando ali, estou pensando agora no livro, quase como trabalho escravo, né? Vão continuar explorando essa mão de obra e no final das contas, né? E o livro vai tratar muito disso, aí que eu acho que é um livro muito forte, as pessoas fazem isso porque elas podem. É por isso, né? É um livro sobre eu faço dessa forma porque eu posso fazer dessa forma. Você não pode, azar o seu. A sua vida não vai ser igual à minha, porque eu posso fazer determinadas coisas que você não pode. E eu posso fazer porque eu nasci em uma determinada família, porque eu tenho um determinado gênero, porque eu sou lido de uma determinada forma, porque eu tenho uma determinada cor e você não tem. E aí não é um problema meu, é um problema seu. É muito forte assim, a mensagem do livro, né? E eles constroem uma narrativa, né, os poderosos, até atrelando isso a um sentimento de orgulho, né? Você aí, você já não tem nada. Tudo que você tem é o seu orgulho, a sua integridade. Você vai macular isso vindo aqui me pedir dinheiro? Então os pais dela, de alguma forma, se envergonham pela filha. Eu não preciso do dinheiro dessas pessoas. E nunca foi sobre precisar. É porque que essas pessoas têm dinheiro e os pais dela não têm. Então eu acho que ela fala isso textualmente, né? Meus pais deveriam pertencer a este rol de pessoas importantes, de pessoas abastadas, e isso foi roubado deles. E eu gosto também da virada, porque normalmente quando a gente tem essas narrativas, elas ficam no plano simbólico. Eu quero justiça pela minha família, eu quero reconstruir. Aqui ela diz textualmente, eu quero o dinheiro que foi roubado dos meus pais, porque ela entende que é a partir desse roubo inicial que os outros vão acontecer. Meu pai e minha mãe não teriam essa vida triste se eles tivessem dinheiro desde o começo, se eles não tivessem sido dilapidados desse patrimônio, né? Ou seja, eu gosto também dessa coisa quase materialista aqui da obra, mas um outro sentido no materialismo, no sentido assim, não é um problema abstrato, é um problema concreto. É a falta de dinheiro o problema, é o roubo patrimonial que aconteceu. Claro que outros tão graves quanto vieram junto, mas o que eu quero é terra, é dinheiro, porque foi isso que vocês roubaram. E é só isso que vocês têm, né? Eu gosto também da outra... do espelho, no sentido assim, você se acha uma família muito importante, vocês não são nada, você só tem dinheiro. E um dinheiro que nem era de você, você nem tem direito a ter esse dinheiro. Então, assim, por que você se julga tão superior aos meus pais, sendo que a única coisa que você tem e que eles não tiveram é o dinheiro que você roubou da minha mãe? Aí eu gosto muito da narrativa, eu acho que ela vai para um outro lugar, sabe, assim, e quebra um pouco ali esse estereótipo de algumas discussões que normalmente vão para aí. Eu acho um livro muito maduro, com muitas camadas, assim, sabe? Pra gente conversar. E eu vou voltar ao sentido da palavra precisar, né? Dessa família que não precisa do dinheiro, mas que quer esse dinheiro mesmo assim, porque é uma questão de justiça. De alguma forma, a história dá certo
entre aspas, no que a gente entende aqui como uma família bem-sucedida. Eles migram muitas vezes, né, a gente falou, saem do sertão, do interior para Recife, depois vão para São Paulo, e conseguem fazer com que a filha escape daquele ciclo. Inclusive tem uma ideia aqui que eu não mencionei quando falei a história da Laiane, mas acho que é interessante mencionar. A mãe da Laiane dá a ela, ó, de novo, a falta da palavra, né? Mas dá essa filha bebê para essa família que nunca vai reconhecer ela legalmente, né? Aí nem nos cabe aqui, porque isso nem é abordado no livro, mas nem nos cabe julgar, né, a extrema necessidade que essa mãe passa a ponto de dar o seu bebê para alguém, né? Mas a própria Laiane não vai fazer isso. Ela é muito pobre quando a menina, né, a própria Lena tem 7 anos, alguém pede o filho dela, a filha dela, e ela não dá. Então ali ela já quebrou. Ali ela já quebrou aquela história, aquele fluxo, né? Aquela repetição. Ali a história já muda. E a Lena, ela, de novo, entre aspas, dá certo. Ela vai estudar, ela vai ter uma carreira, ela vai para fora do país, né? Que é dito que ela passa bastante tempo ali com objetivos muito individualistas, uma busca frenética pela própria felicidade, até que ela retorna para o Brasil e para o sertão, né? Então eles não precisam do dinheiro, porque a história deles já se resolveu sem esse dinheiro, mas é uma questão de justiça e também é uma questão de vingança. E eu acho isso muito claro na narrativa, eu gosto muito também. E aí o último ponto que eu ia comentar é justamente a linguagem, porque assim, gente, além da história ser maravilhosa, que livro bem escrito, assim, é um livro que eu comecei a ler. Sabe aquele livro que você para, você até conserta a coluna, você fala, nossa, peraí, deixa eu me concentrar aqui, porque ele já começa num tom, assim, ele tá sempre um tom acima, e é maravilhoso, porque ela mantém isso o tempo todo. Meu livro está todo grifado, queria ler aqui várias passagens para vocês, mas eu acho que eu vou ler o começo, só pra gente entender, assim, como que o livro abre, pra gente perceber essas questões aqui, porque eu acho que tem outro ponto que eu quero comentar da linguagem, mas o livro é dividido em 3 partes. E os títulos são maravilhosos. A primeira é Herdeira Incerta e Não Sabida. Porque ela vai dizer que ela é a herdeira legal daquele patrimônio, só que na justiça ela vai ser chamada de herdeira não sabida, né? Se não consta. Essa parte do não consta, inclusive, é espetacular. Mas depois eu comento. Vou só ler aqui o texto. Começa assim. Adiantes era minha vida ordinária, normal, que somente agora se tornou séria. Antes era minha busca frenética por felicidade, enquanto agora é doer, doer e doer até o limite. Anterior a isto, eu era a passarinha mais vulgar, a Maria já é dia, cheia de ansiedades ao raiar das manhãs, que sempre fui muito diurna. Antes era o canto que acordasse os outros, eu cheia de alegria enérgica. Anterior a isso, eram as luzes da grande cidade, um frenesi de sexo, como num conto de ficção em que a protagonista fosse um substantivo comum de 2, entregue à vida e aos amores. Mas agora é o insólito dessa calmaria, desse breu de noite, o esplendor estrelado contra um fundo todo preto de céu, e eu aqui tão sozinha, eu que ao mesmo tempo não gosto de histórias de amor. Já começa num tom até poético, né? Assim, aqui gosto também da oposição, do antes e do depois, né? E tem um fator aqui que eu nem acho que acho que a gente não chegou a comentar, que ela é bissexual, né? Lena ainda tem essa questão aqui da modernidade, né? Também construindo mais uma outra diferença aqui geracional, talvez, né? E com histórias de amor muito tranquilas, né? Eu acho isso interessante também, que o drama não acontece aí, não é esse o ponto, né? Deixa eu ver se eu tenho outro trecho aqui. Eu queria um trecho com ódio, sabe? Assim, um trecho com... Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Qualquer um, gente. Qualquer trecho aqui que eu abri, mas eu quero escolher um. Mas como ler o que não foi escrito, o que nunca se disse nem se registrou, como ver o que não se fotografou? Aí mais adiante, esta sou eu, beligerante e corsária, procurando trincheiras de não sei que guerra. Estas são as minhas questões. Esta é minha era do gelo em pleno processo do derretimento. É minha floresta se degradando. Sou eu que não passo de uma presa em extinção, uma baleia se defendendo de algum arpão. E aí, curiosamente, eu não fiz esse movimento, mas... lendo em voz alta fica muito poético, né? É muito rimado, assim, as construções. E eu gosto quando... É difícil a gente comentar deslocado, porque a gente teria que ler um trecho maior, mas acho que a Lu vai me entender e vou tentar me fazer explicar. É um livro que trabalha muito com repetição.
Só que assim, é um dos livros, a gente já criticou o uso de repetições aqui em livros, mas eu acho que aqui é um contra-exemplo maravilhoso de que, no final das contas, gente, na literatura, o que se faz não é nem bom nem ruim. Ah, repetir palavra, isso é bom ou ruim? Depende. A troco de quê que você está fazendo essa repetição? Ah, é um livro narrado em primeira pessoa, é fluxo de consciência. Né? Eu não sou contra ou a favor da técnica por si só. Sempre só faz sentido se a gente analisar dentro do contexto. E a Marilene consegue fazer uma coisa que eu acho muito bonita. Ela vai retrabalhando as imagens ao longo de todo o livro. Quando você não está esperando, volta aquela imagem que ela já mencionou. Então, essas imagens da baleia, da corsária, do agreste, do sertão, elas vão voltando ao longo do livro, elas são retrabalhadas e vão ganhando outros sentidos, e é muito, muito bonito como que ela faz isso. As tecnologias, assim, tudo que aparece na história como um elemento concreto ali de cenário, de tecnologia, ganha uma camada metafórica, alegórica ali na sequência, e você fala assim, gente, não acredito que essa mulher fez isso aqui. E as repetições são muito bem feitas aqui, porque para mim validam essa obsessão da narradora, da protagonista. Ela fica repetindo as mesmas frases, as mesmas ideias, porque é um livro escrito, né, pela narradora, que a fala da narradora é com raiva, é com ódio, é com um pensamento físico. E eu gosto também da imagem que ela cria de resistência, né? Essa resistência metafórica que a gente usa tanto, mas ela faz uma leitura que a resistência ela tem que ser dura, né? Se você não é duro, você não resiste, porque na origem da palavra seria isso, né? Você fala que uma pedra é resistente porque ela demora, ela fica impávida ali perante os desafios. Então ela fala assim, eu sou assim, eu sou agreste, eu sou dura, eu sou essa pedra, ninguém vai ganhar de mim porque eu tô aqui resistindo, e eu resisto porque eu sou dura, eu sou obsessiva, eu tenho uma ideia fixa, ninguém vai desconstruir, ninguém vai me tirar isso, né? Ah, é maravilhoso, gente. Vou procurar um outro trechinho aqui pra gente ler. Eu tenho um aqui, João, mas assim, eu acho que não é um livro frasista. Você não consegue recortar uma frase, né? Ele é essa construção, esse fluxo mesmo. É muito difícil pegar um trecho pequeno aqui, porque para entender a beleza e a magnitude aqui, a gente teria que ler um trecho grande mesmo. Mas eu peguei uma aqui que fala do avô dela. Eu acho a construção do avô bonita também, que é o filho de escravizados, né? Ela vai falar bastante sobre isso, sobre essa herança colonial, o Malaquias. E aí ela termina assim, um trecho longo em que ela fala do Malaquias. Meu avô, um preto filho de africanos escravizados, que ninguém chamou de capitão nem coronel aqui por estes confins onde nada lhe pertenceu. Em momentos como este, preciso vencer minha súbita descrença, esta apatia, falta de ânimo, para lutar contra a desesperança e o lento passar do tempo. É muito bom. Me lembra muito o Morte e Vida Severina, né? Esse chão que nunca lhe pertenceu, a única terra que vai te pertencer é a da sua sepultura, né? É esse o quinhão de terra que ele está destinado. Acho muito bonito. Ai, gente, é muito bonito. E o que eu ia comentar também, além das repetições, é que ela faz uma construção interessante de refrões, né? Tem várias frases que ela usa, assim. Então ela faz uma brincadeira, a narradora, né, metalinguística, de se isso fosse uma história, eu contaria dessa forma. Ela fala, mas isso não é uma história, isso é realidade. Só que aí ela faz uma oposição muito interessante, assim, de como eu contaria se fosse um romance, mas como ela volta para essa linguagem mais dura que ela está usando, né, mais objetiva. Ah, gente, eu achei assim um espetáculo realmente esse livro, sabe? Eu queria achar um trechinho do Nada Consta. Nossa, que tem um momento aqui que ela fala que ela procurou, ela acha no cartório um documento que seria ali assim, o documento mais próximo que ela encontra de um reconhecimento oficial da herança da mãe dela. Só que seria uma certidão de nascimento que não está assinada, né? Ela está incompleta. E aí ela fala que no documento, tem aqui, ela reproduz, né, a linguagem ali do documento, e vai dizer assim, declarante nada consta, né? Porque está em branco, porque a certidão não foi assinada. Então, assim, era um rascunho de uma certidão de nascimento, mas o pastor não assinou, então não tem validade jurídica. E aí ela pega esse nada consta do documento e fica retrabalhando ao longo das outras páginas. É tão maravilhoso isso. E ela usa também, o último ponto que eu queria comentar, como que ela faz
uma construção aqui de linguagem muito dura mesmo, até quando ela vai se referir a ela e aos pais, né? Então ela usa expressões muito depreciativas, mas que você entende que ela não tá depreciando a ela ou aos pais, né? Então, por exemplo, em vários momentos, ou está depreciando, mas é essa ideia de escancarar como a sociedade lida com os pais e com ela. Então ela fala assim, eu sou uma Zé Ninguém. O meu pai não tem sobrenome, ele é cristiano tal e tal, né? 2 desgraçados. Então ela usa uma linguagem muito carregada, mas você entende que assim, é para escancarar realmente assim, olha, eu vou dar os nomes pelos quais as pessoas pensam a respeito de mim e dos meus pais, né? Assim, não vou usar verniz nenhum aqui, é para a gente trabalhar com a linguagem do jeito que as pessoas pensam mesmo. E isso vai dando um tom assim também, sempre um pouco acima, né? Do que a gente está acostumado, né? De um verniz aqui. Aqui, ó, achei um trecho, finalmente. Quase tudo que se refere a meus avós, na minha apuração, está marcado com NC, nada consta, mas ainda consto eu, que guardo a memória deles como procedência que há de não se perder no anonimato dos papéis falsos ou destruídos. Dos meus avós não se encontram nem mesmo seus nomes em arquivos ou livros de registro oficial, mas ainda consto eu aqui, para testar a existência deles, mesmo que, conforme apontam dados científicos, nossa imaginação possa infiltrar-se a tal ponto na memória que muitas de nossas lembranças já não são puramente nossas, são apenas memórias coletivas. E aí ela fica repetindo, eu acho essa passagem maravilhosa, porque ela repete várias vezes assim, procurei, nananã, nada consta, mas consto eu. E ela fica usando esse refrão assim, mas consto eu tô aqui e eu não vou largar o osso. É um livraço, gente. Consto eu, rainha. Sensacional. Que livro bom. Pra mim, eu achei que eu ia gostar, eu sempre achei que eu iria gostar da leitura dessa autora, mas assim, nossa, ainda assim eu fui muito surpreendida. Eu fiquei doida pelo livro. Eu tô maravilhada, recomendo demais, assim, é uma das melhores recomendações que a gente poderia fazer esse ano. E leiam, assim, se aventurem. Eu não achei um livro tão difícil. Não acho, não. Tem a questão do fluxo de consciência que assusta algumas pessoas, mas nem é um fluxo. É fluxo, mas eu não acho tão tradicional também. Eu acho muito irreverente o tipo de fluxo de consciência que ela faz aqui, porque ela quebra, tem diálogo, ela simula essa forma ali de documentos. Tem outro momento mais pro final do livro que ela vai simular depoimentos, eu acho também muito forte, né? Que ela fala assim, que conste, que nananana, a depoente disse nananã. Então ela brinca muito com a forma, assim, então dá uma quebrada no fluxo de consciência. Mas é um livro tão bonito, gente. A forma como ele é construído, a linguagem aqui. E desde o começo, assim, ela já começa num tom que você fala, nossa, deixa eu ver assim, se chegaremos lá. Me lembrou também um episódio aqui cheio de referências intertextuais, mas lembra essa potência da linguagem do Radu Anassar, sabe? Aquele livro que se abre e você fala assim, nossa, estamos aqui nesse fluxo, mas não é só o fluxo de consciência, é esse jorro da linguagem, assim, tudo muito bem feito, muito bem construído, as imagens muito bonitas e em sequência, assim. Você acabou de tomar uma paulada num parágrafo, aí vem outra imagem muito bonita, aí vem outra narrativa, você fala, minha nossa senhora, como é que eu vim parar aqui? Sou apenas uma camponesa. Eu só tenho 6 anos, né? Mas eu acho que a dificuldade não é a linguagem, é o rojão, assim. É, segurar o BO. Segura esse BO, tomar essas pauladas todas aqui do livro. Mas que experiência, gente. Belíssimo. Gosto muito, já falei isso, mas eu acho que personagens amargurados rendem muito na literatura, assim. Todas as vezes que tem um personagem, assim, com raiva falando, eu falo, ó, chegou o momento. Agora o livro vai brilhar, porque eu acho que essa escrita raivosa, ela é maravilhosa demais. Aqui tô falando da narradora, tá? Não da Marilene, obviamente, mas porque até você não entende direito, né? Se ela tá escrevendo aquilo, a narradora, ou se ela tá te contando numa fala, ela brinca com isso também. Eu estou registrando aqui tudo que eu fiz nessa pesquisa, então ainda tem essa brincadeira metalinguística, né? Como se a gente estivesse lendo o texto que a própria personagem escreveu durante a pesquisa ali, esse diário de bordo, né? Dessa aventura e dessa vingança. Mas é maravilhoso, gente. É muito bonito. As imagens são muito bonitas, assim. E tem passagens muito líricas, mas sempre nesse tom aqui, muito duro, muito corsário, muito
beligerante. E ela usa uns vocabulários, às vezes, né? Assim, inclusive, quando ela vai pra tecnologia, eu descobri palavras, assim, já esqueci todas, mas tem uma que ela usa que é pra falar do homem pisando na lua, gente. Ai, não vou lembrar, você sabe qual que é? É tipo lunaplanagem, é uma coisa, assim, muito específica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é lunaplanagem mesmo. Mas tem outro que ela usa também, que é lunaplanagem, achei aqui. O Google falou que sim. Preparação do nivelamento do solo da Lua. Mas ela usa umas palavras, você fala, mulher. É um livro sobre o interior do Brasil, sobre o processo colonial, sobre do nada me vê uma lunaplanagem. Os termos também, aí não vou lembrar mesmo, que ela usa para mapeamento genético, para as explicações geográficas, né, que ela fala aqui também. Você fala, gente... é uma experiência, gente. Livraço. Leiam Corsária, da Marilene Felinto. Jabuti, temos um encontro ano que vem, hein? Ai, ai, ai. É isso. Ganhou faz tempo, década de 80, a Marilene ganhou. E pode ganhar 2 vezes. Não tem essa regra Pode, aí. não tem problema. Não é igual o Nobel, não. Pode ganhar quantas vezes esta rainha merecer. Tem a nossa torcida, gente. Livro incrível. Já falamos incrível aqui 714 vezes. Mas é um episódio que lindo, né, João? Quando a gente tá muito empolgado, Mas é lindo a gente... mesmo. Tudo é lindo nesse livro, gente. Lindo, lindo, lindo. É uma autora pernambucana, de novo aqui, literatura nordestina, sempre sendo lembrada e honrada neste podcast, porque falamos de vários hoje, assim, fizemos aqui uma reverência completa aí aos grandes. A gente já falou de outros autores também, clássicos e contemporâneos do Nordeste, mas como é importante também, né, gente, a gente lê autores nordestinos, porque tudo bem que o foco aqui do episódio é Jabuti, mas tem um outro evento literário muito famoso, anual, no Brasil, que é ali no Rio de Janeiro, numa cidade litorânea. Não sei se a Luana conhece este evento. Que vende livros, né? Vende livros, isso. Que é a Flip, tá? Para quem não ligou o nome à pessoa, mas que daria pra gente polemizar também, porque tem sido muito acusado de só chamar autores do Sudeste. Então fica aí a lembrança para os organizadores de eventos que existem... A Marilene, eu não sei se ela vai querer participar, porque tem... Ela já foi, ela já esteve no Flip. Mas tô brincando por conta da entrevista dela da Feira do Pacaembu, gente. Quem tiver oportunidade... minha última recomendação, Luana me falou, eu fui assistir e estou aqui deslumbrado. Uma rainha. Se permitam, é um privilégio, escutem a mesa dela no Pacaembu esse ano, Feira do Pacaembu, Marilene Felinto, vocês acham no YouTube, escutem. Não vou nem explicar, quem assistir o vídeo vai entender porque eu brinquei, falei assim, não sei se ela vai querer, mas retomando aqui a brincadeira, a ironia, mas é verdade, né, gente? Chamem autores de outras regiões que não sejam São Paulo, Rio de Janeiro para participar desses eventos e o nosso apelo aqui, leiam autores de outras regiões do Brasil também. É isso, gente. Uma rainha, episódio que lindo, estamos muito empolgados. Quero ler tudo que essa mulher escreveu, gente. Se vocês já leram esse livro, ou quem sabe já leram outro livro da Marilene, escrevam nos comentários, por favor. A gente quer muito saber outras opiniões, ver outros pontos de vista, né, João? Estamos empolgadíssimos com o livro. E é isso, super recomendação, gente. É uma prévia aqui do Melhores do Ano. Poderia estar, aliás, deveria estar por justiça no nosso episódio de Melhores do Ano, sem Mas dúvida. vai ser até bom que deixamos um episódio especial para ela, como essa rainha merece. E lembrando também que temos parceria com a Fósforo. Ai, a gente esqueceu de comentar, né? A gente recebeu o livro pela parceria da Fósforo e que grato presente, gente, porque assim, espetacular. A gente pediu o livro, no meu caso eu pedi porque eu queria já ler a Marilene, sei que a Lu também tinha esse interesse, aí casou assim, é aquilo que a gente comentou no outro episódio, né? As parcerias são interessantes porque aí a gente pode escolher aquilo que já está no nosso radar e aí quando tem essa oportunidade de um lançamento de uma autora que a gente já queria ler, a gente aproveita e que experiência bem realizada, gente. Livraço, Corsária, Marilene Felinto, sai pela Fósforo e pela Ubu. Se você quiser comprar, onde é que você pode comprar, Luana? Pode comprar talvez na Amazon com o nosso link. Se vocês forem comprar na Amazon, a gente tem um link de associados, está sempre disponível na descrição do episódio ou no nosso link do Instagram, na nossa bio.
Então vocês compram, não pagam nada mais por isso e a gente ganha uma pequena comissão aqui que ajuda a pagar os custos deste projeto, né, João? Exato, troquei o computador este ano, ó. Vocês estão vendo aqui essa cutis. No computador antigo não tinha isso, Luana. Fizeram figurinhas do João antes e depois no nosso grupo. Figurinha. E queria agradecer os nossos ouvintes, Luana, porque eles arrasaram no mês de novembro as comprinhas da Black Friday. Gente, muito obrigado mesmo a todo mundo que comprou pelo nosso link, ajudaram bastante. A gente consegue acompanhar, né, assim, a gente não sabe exatamente quem compra, mas a gente tem acesso, obviamente, ali aos números, né, e a gente viu que vocês usaram bastante. Já me fizeram essa pergunta, sabia? Se eu comprar pelo link de vocês, vocês vão saber o que eu comprei? Não, gente, a gente não vai saber, fiquem tranquilos. A gente não sabe quem comprou o quê, podem ficar tranquilos, tá? Mas vocês arrasaram, gente, muito obrigado mesmo, vocês ajudam demais quando vocês fazem essa compra pelos nossos links, mas também você pode ser um apoiador do canal, se você quiser apoiar. Nós temos um Apoia-se com vários planos de recompensa diferente. Aproveitar e a gente vai até dar uma rearticulada, preparar coisas novas para o ano que vem, né, Lu? A gente depois traz as novidades aí, a gente pode fazer um momento propaganda de nós mesmos nos próximos episódios. E se você não está comprando nada, não tem dinheiro ou não quer apoiar no Apoia-se, você também pode ajudar de forma gratuita e ajuda demais mesmo, gente. Vocês não têm ideia assim, do quanto que ajuda a gente. Sei que parece discurso aqui de produtor de conteúdo, mas assim, curtindo as postagens, comentando, avaliando com 5 estrelas, é de graça e ajuda muito a gente. A gente cresceu muito esse ano graças a esse marketing do boca a boca, de compartilhar, mas também de às vezes uma coisa que e falo como consumidor também, que às vezes estou vendo um vídeo eu gosto muito e eu nem curto, e às vezes eu falo, vou curtir hoje. Como que isso ajuda? Porque aí o algoritmo entende que aquilo tem alguma relevância, ele começa, inclusive para você mesmo, ele começa a te sugerir conteúdos semelhantes, né? E a gente sabe que esse ano a gente aumentou muito o número de ouvintes, muito por conta disso, das curtidas que a gente recebeu, da quantidade de comentário que a gente recebe, e aí a gente começou a sair aí da bolha e chegar em outras pessoas. Então, já estou aqui preparando o discurso de final de ano, de vamos aí fazer as metas para o ano que vem, agradecer pelos sonhos alcançados. Eu já estou aqui com a Mariah Carey cantando ao fundo. No próximo episódio pretendo estar com uma árvore de Natal montada aqui, já passou da hora, tá? Mas fica aí o nosso muito obrigado a todos vocês que ajudam a gente de alguma forma, seja comprando, seja compartilhando, seja curtindo, seja nos ouvindo, e comentem também, porque é sempre muito legal a gente conversar, para além dos efeitos mercadológicos disso. A gente gosta muito de bater papo também. Eu estava tão triste. E de repente me deu uma vontade de sorrir. Próximo episódio é o nosso episódio especial de final de ano. A gente vai fazer um episódio especial de final de ano para vocês. Para vocês. Exato. Presente de Natal é de vocês. Valeu, Natalina! Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Então, nesse episódio, a gente vai comentar alguns pontos interessantes aqui do ano pra gente, pra este podcast. É o clássico, a retrospectiva de 2025. Retrospectiva. A gente vai falar de novidades também do ano que vem, então não percam aí o próximo episódio, né, João? E aí nós vamos tirar pequenas férias. Eu sei que vocês estão falando, mas toda hora vocês não postam o episódio, mas veja, aí é sem querer. Agora a gente não vai postar programado, entendeu? Tem uma diferença. A gente nunca tirou férias neste podcast. É verdade. Desde o início, a gente já tá indo pro nosso ano 3, João. E para que os nossos filhos não voltem na casa de vocês cobrando os nossos direitos trabalhistas no futuro, a gente vai tirar férias. Eu falei que a gente vai entrar no ano 3, mas é o ano 2, né? Porque o ano 1 a gente começou em novembro, eu acho que não conta. 2,5, né? A gente tá entrando no ano 2, né? Mas não tiramos férias, então a gente vai tirar aí. E também, gente, vamos ser sinceros, que ninguém escuta episódio no Natal e no Réveillon. E também por questões logísticas, que aí tem viagem, eu vou pro interior, né? Ver a família. Ver a família, gravar, lá vai ficar difícil. Se vocês quiserem escutar podcast mesmo assim, tem os nossos episódios antigos, né, João? Já tem mais de 70 episódios, então nos ajudem também escutando, clássico, né? do audiovisual brasileiro. Exatamente. E voltamos, quando voltarmos de férias,
em janeiro, provavelmente, voltamos com clássicos, tá? Mas a gente tá se despedindo antes da hora. Ainda tem um episódio aí de finalização do ano antes, tá? Então ainda tem mais 2, na verdade. Tem um do Livro em Comum, semana que vem. Ih, é verdade! E depois o de final de ano. Então eu tô errada. Errei tudo. O próximo episódio não é o de final de ano, não. Não é. Então o próximo episódio ainda é o Livro em Comum das sugestões pro Jabuti. Ó, até esqueci. Outro livraço. E aí depois sim o livro de final de ano. Gente, me confundi aqui, desculpa. Aí férias. Umas 2, mas a gente dá das orientações mais futuramente. Aí a gente pausa um pouquinho, pouca coisa, 8, 9 meses. Não, tô brincando. O tempo suficiente. E aí a gente volta com clássicos. Melhores e piores leituras de 2025. Ainda tem um mês, hein, Luana? Pra gente amar ou se decepcionar. Gastamos aqui as melhores leituras, criamos problemas pra gente. Vamos ter que dar um jeito aí. É isso. Eu tô lendo o pior do ano do João, pra gente ter um livro em comum e tá bem difícil a minha vida. Então, por favor, avaliem este podcast, porque hoje eu mereço. Eu tô sofrendo muito com a leitura. Eu não sei onde o João acha esses livros tão ruins, cara. Disse quem me obrigou a ler. Esqueceu até o título. Always River. Não, eu fiquei sem graça de falar e de reacender essa polêmica. Mas, vou deixar aqui um spoiler. João sem graça. Vou deixar um spoiler aqui. No episódio de fim de ano, vai ser um episódio diferentão, assim. A gente vai comentar algumas leituras, mas não vai ser exatamente um top 5. A gente vai comentar algumas leituras ali que a gente fez ao longo do ano, que não são nem melhores, nem piores, né? Mas a gente fez a leitura por algum motivo, vai virar conteúdo. Eu vou trazer aqui, até em homenagem a este podcast, uma autora que vou trazer metaforicamente, tá? Ela não vai participar, obviamente. Acho que ela nem gostaria. Mas eu vou comentar um outro livro de uma autora que foi, assim, ó, um marco neste podcast, Luana. Começamos o ano estourando a bolha, furando a bolha, porque comentamos um livro dela e eu li outro livro. Gostei? Detestei quanto o primeiro? Saberemos dentro de 2 semanas. Aguardem. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro! Qual a palavra-chave, João? Nada consta? Nada consta. Boa. Escrevam nada consta se vocês chegaram até aqui, bravos guerreiros que nos acompanham até o final. Um grande beijo para todo mundo, fiquem bem. Bom final de ano. Agora as coisas estão começando a se atropelar, todo mundo fica meio maluco no final do ano, né, João? É normal, calma, gente. Eu então que o diga. Tanto de prova para corrigir. Beijos, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau.